Salve pessoal, tudo certo, tudo tranquilo? Vamos lá, gente, vamos continuar aí. Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho no vídeo anterior falando a diferença de uma substância e uma mistura, né? Tem a substância simples, substância composta e as misturas, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho do diagrama de aquecimento. Quando você faz um processo de aquecimento, ou pode ser até um resfriamento, tá? Depois a gente pode ver um exemplo. Mas nós vamos fazer aqui, focar no aquecimento, esses diagramas, e a gente vai ver a diferença de um aquecimento de uma substância e de uma mistura, beleza? Então vamos lá. Então lembrando aqui, pessoal, olha só. Esse gráfico está associado para a substância e esse aqui vai ser para a mistura, e a gente vai lembrar o seguinte. Quando você tem esse eixo aqui está associado à temperatura, e aqui o eixo das abscissas, o tempo, tá ok? Então a gente pode imaginar o seguinte, ó, fazendo esse caminho aqui, né, ó, o que acontece? Nós temos um processo de aquecimento, está aumentando a temperatura, e aqui acontece uma coisa, vou até mudar aqui, gente, que essa aqui já está fraquinho, vou colocar aqui em azul mesmo, olha só, tem aqui... acontece uma coisa interessante aqui, a gente observa que ele vai fazer aqui uma escadinha, deixa eu tentar fazer aqui retinho aqui, beleza? Aí ele faz uma escadinha e vem pra cá, tá? Então o que está acontecendo aqui, né? Na substância acontece isso. Na mistura, nós temos também um processo só que um pouquinho diferente. Aqui, ó, ele não fica constante aqui, e aí ele continua subindo, aí ele vira... que ele continua aqui e aí depois ele continua de novo. Então, vamos lá. Vamos só verificar o que acontece. O que é esse patamar aqui para os dois, tá? Nós vamos chamar de TF. O que é a TF, pessoal? TF é a temperatura de fusão. Fusão é quando o sólido passa para o líquido, certo? E se fosse o líquido voltando para sólido, aí você fala solidificação. Então essa aqui é a temperatura de fusão, nesse momento. Então antes da fusão, antes de derreter, nós temos o estado físico sólido, certo? Mas quando você chega na temperatura de fusão, você tem o estado sólido mais líquido, ok? Isso, observa que aqui fica constante até o último pedacinho de gelo. Depois a temperatura começa a se elevar. Quando ele está só líquido. Então, desse ponto até esse ponto aqui em cima, que é o próximo patamar, que nós vamos chamar de TE, tá ok? É a temperatura de ebulição, é quando o líquido ferve, tá ok? Nesse momento, nós temos o líquido e vapor, ou gás, né? É quando ele está evaporando, você tem ali a fervura, então você tem os dois, nesse momento da ebulição. Vai chegar uma hora que acabou todo o líquido e aí o vapor começa a aumentar a temperatura novamente. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer aqui na mistura. Esse aqui é a temperatura de fusão. Aqui é a temperatura de ebulição, tá? Fiz aqui mesmo, igualzinho aqui, lógico, gente, que cuidado, tá? Eu fiz aqui só pra gente mostrar um exemplo, tá bom? O comportamento de uma substância para outra, você vai ter diferentes temperaturas de fusão. Por exemplo, a água nós temos que saber de cor, tá ok? Você tem que lembrar que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. É o momento que ela derrete, quando ela funde, ou o momento quando ela solidifica, é o mesmo, 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água vale quanto? 100 graus Celsius ao nível do mar, tá ok? Tem que ser ao nível do mar. Pressão de 1 atmosfera, que é o nível do mar. Então, sempre a água, nessas condições, ela sempre terá temperatura de ebulição 100 e temperatura de fusão 0, tá ok? Agora, é claro, se você for pegar a água é uma substância, H2O. Se você for pegar, por exemplo, a água do mar, já é outra temperatura de fusão, certo? Se você for pegar, por exemplo, o ferro, a temperatura de fusão é muito elevada, né? Então, então isso varia, tá? Você não tem que decorar isso, ok? O que a gente tem que guardar aí, é bom guardar a da água. Então aqui eu só coloquei no mesmo patamar só para mostrar bem, né, a diferença, tá bom? Mas lembrando que isso vai mudar, mas o jeitão é o mesmo. Então, quando chega na temperatura de fusão, nós temos aqui, ó, até chegar à temperatura de fusão, antes da temperatura de fusão, você tem um estado sólido.
Chegou na temperatura de fusão, até esse ponto aqui, você tem a fase sólida mais líquida. Olha só, pessoal, dá uma olhada. Observa aqui, ó. Ele começou a passar para líquido nesse momento. Qual é esse tempo? Porque aqui é tempo, né? Ó, você pode perceber que o tempo foi esse. Pode ser que fique maior ou menor, isso depende, né, da quantidade que você tem no material. Mas chega uma hora que aqui você tem só a fase líquida, que é daqui desse ponto até esse ponto. Aí ele chega na temperatura de ebulição dele e ele continua subindo. E aqui você tem as duas fases, líquido mais vapor, até um certo momento, depois ele fica só vapor. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção, o que é importante aqui, pessoal, é você enxergar a diferença de um gráfico de aquecimento de uma substância e o gráfico de aquecimento de uma mistura. O que você está enxergando de diferente? Professor, eu estou enxergando a diferença que em uma substância a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição fica constante, percebeu? Mas a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de uma mistura não fica constante, percebeu? Ela continua subindo, continua subindo. Então essa é uma importante diferença, ok? Depois eu vou discutir uma questão com vocês, para vocês perceberem que se a pessoa não se ligasse nisso, ela não conseguiria acertar a questão. Tudo bem? Então, aqui, qualquer substância. Então vamos lembrar, substância se representa por uma fórmula, certo? Então, se você pegar, por exemplo, ferro puro, né? Ferro, só ferro, e você for fazer o aquecimento e depois fazer ele ferver, você vai ter ele na temperatura de fusão constante e na ebulição constante. Se você pegar o sal de cozinha NaCl, fundir ele vai fundir constante e vai ferver constante. Então qualquer substância será constante, tá ok? Agora, se for uma mistura, ele vai variar nos dois lugares, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui dois casos, né? Duas exceções que acontecem, né? Só para a gente dar uma aprofundadinha nisso, tá bom? Segura aí. Tchan! Apareceu, gente, tá aqui, beleza? É papo, né? Papo de Volt. Pessoal, dois casos aqui importantes, né? Que é importante a gente saber. E existe, vira e mexe aparece, né? Na sua prova, um aprofundamento. Pessoal, observe esses dois diagramas. São diagramas de aquecimento muito parecido com esses dois. Só que o que acontece? Esses dois, eles têm uma junção de substância, da característica da substância e da mistura. O que você percebe? Normal, né, pessoal? Aqui nós temos, ó, só recordando aqui, pessoal, lembrando, ó, aqui está a TF, temperatura de fusão, então você tem aqui a parte sólida, né? Aí aqui você tem o sólido mais líquido, tudo igual, tá? Aí aqui você tem a parte líquida, líquido mais vapor e só vapor. Mesma coisa aqui, sólido, chegou na fusão, sólido mais líquido, ficou, enquanto ainda tem gelo, né? Só líquido, aqui ó, tudo aqui só líquido, aqui até aqui líquido mais vapor, tudo igual, e só vapor. Tudo o mesmo esquema, os estados físicos, né? Sólido, líquido e vapor. O que nós estamos percebendo de diferente? Pessoal, primeiro, a gente percebe que eu não posso chamar isso aqui de substância. Por que eu não posso chamar? Você pode ver que eu já escrevi esse gráfico de mistura e esse gráfico de mistura. Sabe por quê? Porque na mistura, aliás, para ser uma substância, obrigatoriamente, você tem que ter a fusão e a ebulição constante para ser substância. E o que é uma substância? Você consegue representar por uma fórmula, ela é definida, tá ok? Se variou alguma coisa, você não está diante de uma substância, você está diante de uma mistura. Só que esse cara aqui, o primeiro, você percebe que a ebulição ficou constante e a fusão não. E nesse caso, a fusão ficou constante e a ebulição não, percebeu? Um contrário do outro. Mas tem algum lugar que está variando, tem algum lugar que está variando, então eu não posso chamar isso de substância. Os dois são gráficos de mistura, tá ok? Só que aí tem um nome específico quando acontece isso. Então, qual é o nome? O nome é assim, ó. Você está olhando aqui, eu costumo pensar, nossa, é difícil de você guardar, você tem que meio que decorar. Então, um jeito que eu achei para decorar isso, eu não sei se vai ajudar, tá, pessoal? Cada um tem o seu jeito para decorar as coisas. Mas olha só, esse gráfico aqui, a gente sabe que o que faz ele ser uma mistura é ele ter um ponto variando, certo?
E a gente percebe que onde está variando, é o que faz ele ser uma mistura, é na ebulição. Então, esse caso é chamado de mistura eutética. Mistura eutética. Tá aqui? Mistura eutética. Tá ok? Dá uma separadinha aqui, ó. Eutética lembra ebulição. Foi o que me ajudou. Olha, o que faz isso aqui ser uma mistura, não é uma substância, é uma mistura, é porque variou. Se variou, é característica de mistura. E variou na ebulição. Então, quando varia na ebulição, você está diante de uma mistura eutética. São dois nomes que você não tem jeito, você vai ter que decorar. Mistura eutética e esse qualquer. O outro, né, para acabar, ele é chamado de mistura azeotrópica. Então, o outro vai por eliminação, certo? Então, esse é mistura azeotrópica. Azeotrópica. Meio azedo isso, né? Mistura azeotrópica, zoado. Então, pessoal, mistura azeotrópica, mistura eutética. São dois casos, né? A parte, né? Que é bom você saber. Então, tá aí os gráficos, né? De aquecimento de uma substância, mistura. E aqui também é tudo mistura, só que um complemento. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Vai lá.